como fazer perguntas, como se relacionar com seus pensamentos, como lidar melhor com os pensamentos que às vezes incomodam e muitas vezes incomodam, né? E acabam tornando a sua experiência uma guerra interna, uma guerra privada aqui dentro, que o mundo não consegue ver e que parece que está tudo bem do lado de fora, mas aqui dentro você está numa guerra, humanidade. Eu quero ajudar você a decretar uma paz. E aí, humanidade, olha eu aqui mais uma vez. Tá me vendo? Acho que sim, né? Tudo bom? O objetivo hoje é ajudar você a decretar paz na sua guerra interna, né? Conseguir uma trégua na sua guerra interna com seus pensamentos. E para isso a gente precisa, humanidade, exercitar as habilidades de regulação emocional. E se você já viu os vídeos, você sabe que as habilidades básicas que eu sempre compartilho com o pessoal nas mentorias, nas terapias, no Instagram, onde quer que eu tenha oportunidade, é nomear, explorar e tolerar. Quando a gente fala dos pensamentos, essas habilidades também são úteis e talvez seja exatamente a carência delas que explica a sua guerra interna. Vamos falar um pouco sobre essas habilidades aplicadas aos pensamentos. E a gente vai aqui tentar alcançar algo que na psicologia nós chamamos de flexibilidade psicológica na dimensão da sua cognição, que são os pensamentos propriamente, grosso modo. E o grande objetivo é ajudar você a fazer algo que a gente chama de desfundir dos pensamentos. Cadê meu óculos? Só um minuto, humanidade, peraí que eu vou pegar meu óculos. Agora sim, coloquei o óculos para poder usar essa metáfora que eu adoro utilizar, que é bem prática, que é a desfusão é basicamente esse movimento de enxergar o óculos diante dos seus olhos. Quando você está fundido, você basicamente está enxergando o mundo através das lentes do óculos e nem percebe que tem um óculos na sua cara. Quando você desfunde, ganha perspectiva em relação ao pensamento, quando você passa a observar o pensamento, é exatamente isso que ocorre. Você olha, caramba, eu estava enxergando dessa forma aqui, mas tem essa forma de enxergar também. Tem outro óculos que eu posso, inclusive, querer utilizar. Para você conseguir fazer a desfusão, você precisa exercitar essas habilidades que eu mencionei. E uma excelente forma, humanidade, excelente forma de fazer isso é com perguntas. É útil para você quando você está ali sentado diante do seu trabalho, diante do seu seminário, ou quando você está na iminência, já na sala de aula, na iminência de apresentar um seminário e você está se sentindo extremamente perturbado, perturbada, um monte de pensamentos estão ali explodindo na sua cabeça. Ou no final do dia, quando você põe a sua cabeça ali no travesseiro e aí você percebe que um monte de pensamento vem. Não é à toa que isso acontece nesse momento, é um momento que a gente fica mais vulnerável, digamos assim, às nossas emoções mais difíceis, mas não porque existe algo de especial com o momento em si, apenas porque é a oportunidade que a gente teve de se defrontar com eles, porque no resto do dia a gente estava ocupado demais para perceber. A gente estava trabalhando, cozinhando, estudando, levando o filho na escola, a vida estava acontecendo, e aí, enfim, na prática, você tem duas opções quando você não sabe lidar com as suas emoções ainda. E as duas opções, elas são, ou eu sofro, caramba, se eu não sei lidar com a culpa, quando eu sinto culpa, eu só sofro. Sofro e nessa experiência de sofrer, eu acabo fazendo o que a culpa me motiva a fazer, me impele a fazer. Então, se eu estou me sentindo culpado porque eu disse não para uma pessoa, a culpa me impele a me desculpar e dizer um sim. E a segunda opção é fugir da culpa. Quero dizer, eu vou me distrair, eu vou tentar não sentir essa culpa, eu vou ler um livro, eu vou trabalhar, eu vou, não sei, mexer no celular, eu vou fazer alguma coisa que vai tirar a minha percepção dessa experiência de sofrimento dentro do meu corpo. E é aí que entra a distração. Só que, claro, essas duas opções, elas não são as únicas. Existe uma terceira opção que surge quando você desenvolve a tal da alfabetização emocional e se torna uma pessoa educada emocionalmente. E é para alfabetizar você nisso que eu tô aqui. Basicamente, a terceira opção, ela é, eu percebo a culpa, eu me relaciono com a culpa e a vida continua. Eu não preciso me distrair, eu não preciso ir lá pedir desculpa, e eu não vou lá pedir desculpa se eu realmente precisava dizer aquele não. Se eu realmente entendo que não dava, não tem tempo, não consigo dizer sim para aquela pessoa e ajudar ela, porque vai me prejudicar em outra área. Então, simplesmente é isso. Eu tenho que lidar com essa culpa e vida que segue. Eu só consigo fazer isso, humanidade, se eu sei lidar com essa culpa realmente. Eu sei o que fazer quando a culpa aparece. Porque se eu não sei o que fazer, eu sou refém. Ou eu cedo, ou eu me distraio, porque senão eu vou ceder. Você percebe? Então esse é o grande ponto. E como é que a gente lida então com as habilidades de regulação emocional, os hábitos que eu mencionei, que você pode aprender e eu tô aqui para te ensinar, mas vamos a eles. Eu mencionei que quando se trata da dimensão da cognição, quando se trata dos pensamentos, a gente consegue, através da desfusão e fazendo perguntas. Então, vou te ensinar a fazer perguntas para os seus pensamentos. Em geral, quando um pensamento acontece, nós tendemos a atentar bastante para o conteúdo do pensamento. A gente chama de responder à literalidade. Então, se o pensamento é, olha, eu sou gente ruim, porque eu disse não para a pessoa. Isso é uma informação que o pensamento basicamente carrega e traz até nós. Chega uma informação. E a gente está muito acostumado a, muito naturalmente, prestar atenção na informação. Mas não é a única coisa que a gente pode prestar atenção conforme o pensamento se apresenta. Perguntas que você pode fazer, então, quando você percebe um pensamento relacionado à culpa. O que esse pensamento quer me informar
informar? Qual é a informação que vem nele? Outra questão, quando esse pensamento apareceu? Quando? Olha que interessante. Você não tá nem aí pro conteúdo dele mais, você já entendeu, não importa o que ele tá dizendo, não importa se é verdade, se é mentira, a gente tá olhando pra forma, a gente não tá olhando pro conteúdo. Aí você começa a pensar, caramba, eu tava agora, né, eu tava aqui gravando um vídeo e aí falei uma coisa que me lembrou um pedido que alguém me fez e eu disse não, e aí eu me senti culpado e eu tô aqui tentando lutar contra os meus pensamentos de, olha, não dava pra fazer mesmo, não dava pra fazer mesmo. Mas o que foi mesmo que eu falei? Outra pergunta. O que foi que nessa situação, o que nessa situação me levou a esse gatilho, me levou a esse estímulo, me levou a pensar esse pensamento? Outra questão, em quais outros momentos, então aqui a pergunta é quais outros momentos tendem a ser momentos em que eu penso esse tipo de coisa? Caramba, quando eu mexo no WhatsApp, porque eu vejo a foto da pessoa, ela me pediu pelo WhatsApp, inclusive, ou nem me pediu pelo WhatsApp, mas tenho ela no WhatsApp, toda vez que eu vejo a foto dela, eu me lembro. E não sei, quando chega a hora que eu faria o favor pra pessoa e eu disse que não ia fazer, porque na prática eu não tenho tempo, tô fazendo outra coisa nesse tempo, aí eu me lembro da pessoa e aí os pensamentos de culpa, né, digamos assim, as cobranças, né, a guerra interna, ela começa. Então você começou a perguntar pelo quando, que é uma coisa que, de novo, não é sobre o conteúdo. Não importa se é verdadeiro ou falso, você deveria ou não estar pensando naquilo, a gente só quer saber quando aconteceu. Outra questão, quanto? Quantas vezes eu já pensei a respeito disso hoje? O quanto é comum que eu lide com isso? Culpa por não fazer coisas para outras pessoas. Quando eu digo não, o quanto isso é comum? Isso é comum quanto na minha vida? Caramba, eu acho que é bem comum, viu? Eu acho que, inclusive, já é comum há um tempo. Eu acho que... eu nem consigo dizer desde quando. Acho que desde quando eu me entendo por gente, me sinto mal assim. E aí você já começa a responder, de novo, na verdade já começou, mas continua respondendo e vai aprofundando na resposta para a pergunta: por que eu continuo me sentindo culpado, mesmo sabendo que eu não posso fazer aquilo? A resposta já vai ficando clara: porque eu aprendi na minha história de vida. Aí você pergunta, ok, em que situações no meu passado eu costumava me sentir assim? Duas perguntas eu fiz, né? Em que situações no meu passado? Então, de novo, é uma pergunta de quais situações. E uma outra pergunta que eu faço depois que respondo essa é: qual é a primeira memória que eu tenho de uma situação que eu me senti culpado? Ou talvez não a primeira, mas uma bem marcante, que eu lembro bem fácil, porque me incomoda quando eu penso na minha história de vida. Quero saber quando acontece, quanto acontece hoje, quando foi a primeira vez ou qual é a primeira lembrança que você tem, quantas vezes na sua história de vida você lembra disso ter acontecido. Tudo isso questionando a presença do pensamento e não o conteúdo dele. Então, de que forma que ele vem? Você pode perguntar outra coisa: como esse pensamento surge? Caramba, ele surge com você é ingrato, você deveria agradecer, essa pessoa te ajudou muito. Ele surge com, caramba, essa pessoa contou com você e você não ajudou ela, você desapontou essa pessoa. Você precisa entender quais são as palavras que você aprendeu sobre você próprio. É ingrato? É um filho ruim? É, não sei, uma esposa ruim? Um marido ruim? É um namorado ruim? Enfim, quais são as palavras que você aprendeu? Na prática, a gente está exercitando aquelas habilidades que eu mencionei nos primeiros vídeos. Estou te ajudando a nomear, a explorar e, como eu mencionei com você, o tolerar, que é super importante também está acontecendo, porque quando você está fazendo perguntas, você não está fugindo do pensamento, você percebe? Você não está fugindo dele, você não está fugindo, você não está agindo conforme o pensamento ele te instrui a agir. Olha, peça desculpa, olha, diga que pode. Você não está fazendo nenhum dos dois, você está fazendo o terceiro passo que eu mencionei, que é lidando com o pensamento. Herbert, fazendo perguntas eu estou lidando? É exatamente isso. Só o fato de perguntar, mas perguntar e responder, porque é o que a gente está fazendo, te dá a habilidade de não ceder ao pensamento e nem fugir do pensamento. Então a vida continua. Estou eu aqui fazendo o que eu disse que ia fazer, disse não para fulano, estou me sentindo culpado, os pensamentos estão aqui, a guerra interna começou, mas eu já coloquei paz na guerra. Cada pensamento que surge é como um soldado numa guerra contra você. E nesse sentido, você para de tentar se esconder, você vai na direção do soldado e percebe que as balas dele nem te acertam quando você para de ter medo e vai na direção dele. Isso é autoconhecimento. Aí você descobre que você não precisa não sentir, que você pode sentir culpa e fazer o que precisa ser feito do mesmo jeito. Enfim, humanidade, esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Se inscreve para mais, deixa seu like, certo? Compartilha esse vídeo com alguém que vai gostar de saber disso e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Ah, e se você tiver alguma dúvida em relação ao que eu comentei, não ficou claro alguma coisa, deixa um comentário que eu respondo. Abraço e até o próximo.